O texto vai nos dizer que Herodes mandou prender algumas pessoas da igreja para maltratar a igreja. A perseguição estava começando. E ele mandou matar Tiago, à espada. Tiago foi decapitado. A primeira lição que a gente vai aprender com esse texto é que você não sabe por que Deus age de forma contrária à sua expectativa. Você não sabe. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi o primeiro apóstolo a ser assassinado. Tiago, um dos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, o mais próximo, foi morto. Imagina a crise que isso não causou na igreja na época. Meu Deus, perdemos Tiago, como que isso foi acontecer? Logo Tiago. Imagina o desespero, a tristeza. Os discípulos já tinham sido expostos a muitas prisões, já tinham sido livrados de muitas torturas, mas nunca tinha chegado ao ponto de perder um deles. Tiago foi decapitado. Imagina a crise. Tiago não foi poupado por Deus. Olha o desespero que tomou conta da igreja naquele momento. Meus irmãos, nos frustramos com Deus quando a atitude que Ele toma vai na contramão da nossa expectativa. Começamos a julgar Deus. Chamamos Deus de frio, de injusto, de sem consideração, de sem amor. Mas o grande problema não está em Deus. O grande problema está na expectativa que temos. Aliás, as maiores causadoras dos nossos sofrimentos são as expectativas. As expectativas que fazemos das pessoas, as expectativas que fazemos das relações, as expectativas que fazemos sobre tudo que vivemos. Criamos planos na nossa cabeça. Temos expectativas. A expectativa que temos nas relações. A gente vai criando ilusões, ideias mirabolantes de como a nossa vida vai acontecer. De como o nosso relacionamento vai acontecer. De como a nossa vida na igreja, com o nosso líder, vai acontecer. A gente vai criando histórias na nossa cabeça mirabolante. E acha que as coisas vão ter que acontecer conforme as ilusões que vão sendo criadas na nossa cabeça. Expectativas. Nós vivemos muito no campo da ilusão e muito pouco no campo do real. Porque o que realmente está acontecendo, nós não sabemos. Não sabemos. E não saber pode ser muito angustiante quando não se confia. Admitir que não sabemos traz à tona um coração desconfiado. E isso deixa a gente desestabilizado. Eu me lembro que quando eu era pequena, e a gente viajava no carro, criança não tem noção de lugar, de caminho, quanto tempo falta para chegar, qual caminho. Eu cresci e eu continuo sem essa noção. Quem já pegou carona comigo sabe, né? Que pode, se precisa que eu vá para Piedade, eu estou na Zona Sul do nada. Mas as crianças costumam fazer mais isso. E quando eu era pequena, a gente estava viajando, e eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sempre que chegava aquele momento da viagem, que eu perguntava, o que eu perguntava? Tá chegando? Falta muito? Tá perto? Sempre tem aquele momento da viagem que a criança, tá chegando? Aí o que minha mãe falava? Já chega. Estamos quase, falta pouquinho. E não chegava, esse pouquinho levava uma hora. Só que eu, como criança, eu não ficava desesperada quando eu via que não aconteceu conforme eu previa. Quando eu era criança e estava no carro e minha mãe falava, falta pouquinho, eu não entrava em desespero. Meu Deus, será que estamos no caminho errado? O que vai acontecer com a gente? Será que ela sabe o que ela está fazendo? Meu Deus, quanto tempo mais a gente... Eu não entrava em desespero. Sabe por que eu não entrava em desespero? Eu não sabia o caminho. Mas eu tinha certeza que ela sabia. Meus irmãos,
o nosso desespero quando a gente se dá conta de que não sabe, é porque revela que o nosso coração, na verdade, não confia. Não confia. Jesus não dá um mapa para você seguir. Se você está esperando um mapa, se você veio hoje buscar um mapa, eu preciso de uma direção. Eu quero muito uma direção, quero um mapa. Ele não dá. Ele entra no carro com você e ele dirige. E você vai ter que ir. Você não sabe o caminho. E quando você não enxergar o caminho, fique feliz, porque Ele é o seu guia. Você não sabe o caminho. Mas as nossas expectativas, elas estão apegadas demais a essa terra. A gente vive como se só existisse aquilo que nós vemos. Por isso, a gente entende as ações de Deus sempre com o olhar, poxa, eu fui injustiçado, por que Deus fez isso comigo? Sempre como se Deus estivesse me punindo. Sempre como se Deus estivesse te punindo. Você não sabe. Você precisa mudar o seu olhar. Você precisa mudar a sua expectativa. Você precisa mudar a sua perspectiva. Às vezes a gente acha que a obediência vai nos poupar de problemas. Não, meu irmão, quem quer poupar você de problema é Satanás. Satanás quer que você não tenha problema nenhum. Satanás quer que você tenha os maiores sucessos da história e que você fique satisfeito com essa terra. O evangelho não é para poupar ninguém. O evangelho é para cumprir propósito de Deus. Deus vai mandar você obedecer não para te poupar. Deus vai mandar você obedecer para o propósito dele ser cumprido na sua vida. A obediência é para isso. Romanos 8,32 diz que ele não poupou nem o seu único filho e entregou Jesus para nós sermos salvos. O que na terra parece derrota, no céu é vitória. A morte de Tiago, para a igreja, pode ter sido um baque muito grande. Mas foi uma vitória muito grande para o céu. Porque o que é mais importante? O que é eterno ou o que é transitório? Você não sabe. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que há de ser revelada a nós. Você não sabe.